3 Tirania de Aço capítulo 301 Ataque preemptivo. Enquanto os exércitos de Berengar marchavam em direção às fronteiras suíça e italiana que a Áustria compartilhava com os dois reinos, sua marinha estava em uma missão mais importante, que Berengar havia aprendido com a marinha imperial japonesa em sua vida anterior. Na vida anterior de Berengar, Pearl Harbor era um termo que todo cidadão americano conhecia quando saía da escola primária. Foi um grau de derrota e humilhação que os Estados Unidos nunca haviam sofrido antes em seu território. Como tal, Berengar pretendia aprender com o ataque preventivo que os japoneses haviam desferido contra seus rivais e utilizar as mesmas táticas para erradicar as frotas de seus inimigos. O jovem rei austríaco, que ainda não havia sido coroado, pretendia aproveitar o tempo que o Sacro Imperador Romano levou para receber sua declaração de independência atacando o cerne de seu apoio naval. Com isso em mente, Berengar encarregou seu almirante de navegar imediatamente com a frota para a costa italiana, onde Berengar pretendia atacar as frotas veneziana e genovesa enquanto elas estavam atracadas no porto. O almirante Emmerich estava no comando do SMS Berengar, o primeiro da classe das 75 fragatas de quinta categoria construídas no ano passado. Até agora, a Grande Marinha Austríaca tinha um total de 40.000 homens entre suas fileiras. Entre esses homens, 33.750 estavam a bordo dos navios como marinheiros, oficiais ou fuzileiros navais. A armada de 75 fragatas tinha um total de 3.300 canhões de 24 libras capazes de lançar projéteis explosivos. O grau absoluto de poder de fogo que esses navios possuíam era insondável para os dias de hoje. Como tal, o almirante Emmerich dividiu a frota em dois grupos. A frota principal seria composta por 38 fragatas que navegariam até a costa de Veneza. O outro grupo seria composto por 37 embarcações que contornariam a Península Itálica e atacariam os portos de Gênova. Após quase 14 horas navegando a uma velocidade de 13 nós, a frota principal chegou ao litoral veneziano na calada da noite. Sob a proteção da escuridão, a frota austríaca entrou no porto veneziano sem incidentes. No momento, Emmerich estava de pé no leme de seu navio, dando uma breve visão geral dos detalhes da operação para seus oficiais. Todos os oficiais da frota já estavam cientes do plano de ataque e, como tal, este foi apenas um rápido resumo enquanto os homens alistados começaram a trabalhar nos preparativos. Vamos ancorar aqui, a 2.000 metros da costa. Agora que estamos ao alcance dos portos inimigos, vamos carregar nossos canhões e atirar neles, devastando os navios dentro da cidade. Depois de aniquilar navios civis e militares, vamos virar nossos projéteis contra o próprio porto, destruindo a capacidade de Veneza de receber e posicionar navios. Depois de termos destruído o porto, nossos canhões vão mirar nos estaleiros, tornando Veneza totalmente incapaz de produzir novas embarcações para o esforço de guerra. Quando o arsenal estiver em ruínas, direcionaremos nossos canhões para o próprio castelo, destruindo a estrutura de comando da cidade. Quaisquer projéteis restantes serão disparados no distrito industrial de Veneza. Quero que os venezianos se lembrem do preço de conspirar contra a Áustria. Que isso seja para sempre conhecido como o dia em que a Áustria atacou primeiro. Posto isto, os oficiais responderam afirmativamente após receberem as suas ordens. Sim, almirante. Depois disso, eles rapidamente começaram suas tarefas e começaram a carregar os 836 canhões voltados para a cidade de Veneza. Depois que todos os canhões foram carregados entre os 38 navios, Emmerich sorriu maliciosamente ao dar a ordem gritando para os membros da tripulação de seu navio: fogo! Com essas palavras, os canhões do lado do navio apontado para o porto imediatamente explodiram quando os projéteis explosivos foram enviados de milhares de metros para os portos onde a maioria dos navios venezianos estava atualmente atracada. No momento em que o SMS Berengar começou a disparar seus canhões, os outros 37 navios próximos descarregaram sua barragem no mesmo alvo.
Como os navios venezianos eram tratados com alcatrão em suas pranchas e cordas para preservar os materiais, eles eram altamente suscetíveis ao fogo. Como tal, quando os projéteis explosivos atingiram as centenas de navios ancorados no porto, os incêndios se espalharam rapidamente das embarcações afetadas para todos os navios no porto. Embarcações civis e militares foram incendiadas, e os infelizes que estavam nessas embarcações foram engolfados pela explosão explosiva ou queimados vivos pelas chamas que se espalhavam rapidamente. No entanto, o bombardeio não parou com uma única barragem, pois os canhões foram rapidamente recarregados e dispararam uma segunda barragem no porto. Emmerich não apenas planejou erradicar todos os navios atracados em Veneza, mas também planejou completamente devastar as próprias fundações do próprio porto. Assim, os sinos da cidade começaram a tocar quando outra barragem de tiros de canhão abafou o seu tom com seus ecos estrondosos. Era como se o próprio inferno tivesse erguido sua feia cabeça sobre os venezianos enquanto os residentes da cidade de Veneza olhavam horrorizados para seu poderoso porto, e o arsenal usado para construir sua frota tornou-se engolfado por explosões de fogo. Como agente suíço enviado para entregar a mensagem ao Sacro Imperador Romano não recebeu um cavalo e teve que viajar a pé até a capital do Império, Berengário atacou primeiro e erradicou a maior parte da marinha veneziana. No entanto, esse não foi o maior insulto aos venezianos, o fato de as forças navais de Berengário terem continuado a bombardear o porto, os estaleiros e as fábricas. A cidade marítima estava em um estado de absoluta humilhação como nunca haviam sofrido. Apesar disso, Emmerich ordenou aos marinheiros que carregassem os canhões e disparassem suas barragens contra a cidade. Ao fazê-lo, o almirante ria como um maníaco enquanto rugia junto com os ecos estrondosos que ressoavam das centenas de canhões. De agora em diante, este será o meu hino. Apesar de suas palavras ousadas, eles passaram completamente despercebidos por sua tripulação, pois foram completamente abafados pelo som dos canhões disparando contra a cidade. Enquanto Emmerich estava imerso na visão do ataque, os cidadãos venezianos que sobreviveram ao ataque lutaram para apagar as chamas que se espalharam por sua cidade. Apesar de seus melhores esforços, as chamas continuaram a se espalhar, consumindo vidas e propriedades no processo. O nível absoluto de destruição que Emmerich desencadeou sobre a cidade de Veneza e sua população foi suficiente para ser julgado como um criminoso de guerra na vida anterior de Berengar. Apesar disso, Berengário não puniria o homem. Na verdade, ele pode até elogiar o homem por suas ações aqui esta noite. Foi só depois que metade da cidade se tornou uma ruína fumegante que a frota finalmente ficou sem projéteis e, como tal, eles recolheram suas âncoras e zarparam no amanhecer de volta à costa da Áustria. Em uma única noite, o rival mais importante de Berengário no Mediterrâneo foi arruinado. Um ano de progresso na construção da maior armada do mundo foi lançado nas profundezas do mar Adriático durante a noite. Levaria décadas para os venezianos se recuperarem dessa humilhação e nunca esqueceriam o que os austríacos haviam feito naquele dia. Embora nem todos os navios da marinha veneziana estivessem presentes durante o ataque, a esmagadora maioria deles estava, nivelando significativamente o campo de jogo no número de navios que a Áustria teria que lutar no mar. Embora Veneza não fosse o único alvo da marinha austríaca, afinal, Gênova logo sofreria um destino semelhante. Com centenas de navios sob o comando do Sacro Imperador Romano destruídos em questão de dias, o Império rapidamente encontraria sua vantagem mais significativa contra a Áustria extinta antes mesmo de a guerra começar oficialmente. Como tal, a primeira batalha da guerra pela independência da Áustria foi um grande sucesso. Quando o imperador Balsamo Corsini soube dessa notícia, ele estaria severamente enfraquecido em sua capacidade de travar uma guerra contra o Reino da Áustria. Tirania de Aço capítulo 302, cotidiano na Áustria. Quando a guerra pela independência austríaca começou e os soldados marcharam para a guerra, a esmagadora maioria dos austríacos ficou relativamente indiferente ao conflito em suas fronteiras. Eles estavam confiantes o suficiente em seu novo rei e seus exércitos para defender suas terras. Afinal,
Ele havia expulsado a incursão anterior da Baviera das fronteiras da Áustria tão rapidamente. Agora o exército de Berengário era mais significativo do que nunca, e os últimos anos de paz viram um aumento militar maciço em fortificações e guarnições internas. Apesar dos vizinhos da Áustria estarem em guerra, ela nunca havia entrado na vida cotidiana dos cidadãos, pelo menos desde que Berengar chegou ao poder. Como tal, no distrito de Kufstein, um homem em particular estava desfrutando de sua vida diária. As inovações agrícolas que ele ajudou Berengar a implementar no início valeram a pena a longo prazo. Sua fazenda agora estava totalmente mecanizada pela maquinaria de Berengário, e foi uma das primeiras a fazê-lo. Como tal, ele e sua grande família podiam operar sozinhos milhares de acres de terras agrícolas. Gunther usou a riqueza que ganhou com as inovações de Berengar para comprar mais e mais terras agrícolas, a ponto de cultivar não apenas produtos agrícolas, mas também uma grande quantidade de cânhamo. O cânhamo havia se tornado um recurso essencial no recém-criado reino da Áustria de Berengário. Era um material versátil que podia ser usado em muitos aspectos da vida cotidiana, incluindo materiais de construção e papel. Devido a preocupações ambientais sobre a implementação das revoluções industriais vários séculos antes de sua vida anterior, Berengar começou a implementar lentamente materiais sustentáveis, como concreto de cânhamo, papel de cânhamo, roupas de cânhamo e muitos outros usos inovadores para o material fibroso. No que diz respeito à madeira de cânhamo, Berengar teria que esperar até ter acesso à soja, pois o material usava um adesivo ecológico à base de soja para colar as fibras da planta na forma de madeira dura. Caso contrário, ele já teria começado a experimentar a alternativa da madeira na forma de embarcações à vela. Devido à demanda pelo material fibroso, Gunther ficou bastante rico e atualmente estava no novo distrito industrial expandido da cidade de Kufstein negociando com um representante do governo de Berengar o direito de arrendar um terreno em Kufstein de propriedade de Berengar para o propósito de abrir uma fábrica de papel à base de cânhamo. Com o rei afastado em guerra, a tarefa recaiu sobre o filho de um cavaleiro conhecido como Ingbert, que Berengar havia usado anteriormente para estabelecer um caso contra Lambert depois que o menino tentou assassinar Berengar em várias ocasiões. Desde a Guerra da Fronteira de Kitzbühel, Ingbert deu um passo para trás nos assuntos militares e se concentrou em questões financeiras relacionadas ao governo de Berengar. Após ser capturado pelo barão de Kitzbühel e temer por sua vida, o filho do cavaleiro covarde decidiu retornar aos assuntos civis. Embora seu talento como engenheiro fosse um lixo, seu conhecimento de assuntos financeiros provou ser o lugar certo para ele na vida e, como tal, Berengar o encarregou de arrendar partes de suas terras para possíveis proprietários de negócios. No momento, Ingbert e Gunther estavam se encontrando no terreno que Gunther desejava arrendar de Berengar. Os dois homens estavam olhando ao redor da grande extensão de terra que era suficiente para acomodar um armazém de 5.000 pés quadrados. Depois de inspecionar o terreno por algum tempo, Gunther sorriu e acenou com a cabeça para Ingbert, que observou suas ações. Ao fazê-lo, declarou corajosamente sua intenção. Vou levar. Quanto é o aluguel? Ingbert calculou o valor com base nos metros quadrados da propriedade e sorriu antes de revelar 5 dedos. Ao fazê-lo, Gunther ficou surpreso a princípio e teve que confirmar seus pensamentos. 5 talheres. Ingbert começou a rir. Ele continuou fazendo isso por vários minutos antes de balançar a cabeça e responder com uma expressão estoica. 5 guildens. Gunther engasgou ao ouvir esta notícia. 5 guldens não era uma quantia pequena para o aluguel mensal, mas quando ele pensou sobre o imóvel nobre e o fato de que era um dos poucos lotes restantes em Kufstein que poderia acomodar a fábrica que ele desejava construir, o agricultor finalmente concordou com o preço estabelecido. Negócio. Com isso, Gunther enfiou a mão em uma bolsa que trouxera consigo e tirou 5 moedas de ouro, cada uma delas trazendo o rosto de Berengário de um lado, com seu brasão do outro. Com essa transação concluída, Ingbert sorriu antes de informar a Gunther os termos de seu aluguel. As taxas vencem no primeiro dia do mês. Como você está arrendando um território industrial,
A fábrica deve cumprir os regulamentos ambientais. Durante o processo de construção, um consultor do governo será designado a você às suas custas para garantir que tudo esteja de acordo com o código. Depois que tudo for verificado, você terá permissão para comprar o terreno com desconto após 5 anos de desenvolvimento bem-sucedido. Esses termos são aceitáveis. Gunther já conhecia os termos do aluguel da propriedade de Berengar. Como tal, ele acenou com a cabeça em aprovação. Depois, Ingbert entregou um livro razão antes de confirmar o acordo. Assine aqui e você poderá começar a construção de sua fábrica imediatamente. Como tal, Gunther leu cuidadosamente as condições do contrato antes de pegar a pena e a tinta fornecidas a ele e anotar sua assinatura. Como homem educado em Kufstein e membro da Câmara dos Representantes, ele era mais do que capaz de ler e escrever. Depois de terminar de fazer isso, ele devolveu o livro a Ingbert, que deu a Gunther um pequeno selo antes de explicar sua função. Este selo prova que você é dono de uma fábrica aqui no Distrito Industrial. Apresente suas guardas na entrada, e eles lhe darão prioridade para entrar na área. Fora isso, se você não tiver nenhuma pergunta para mim, nosso negócio aqui está concluído. Espero que você possa obter sucesso com este lote. Com isso dito, Ingbert saiu do estacionamento, deixando Gunther sozinho para olhar para a propriedade vazia. Ele estava bem preparado para o custo que seria necessário para construir uma fábrica sólida aqui neste terreno, sabendo que faria uma fortuna ainda maior para sua família. Embora ele possa não ser nobre, um dia em breve ele pode se tornar mais rico do que todos os nobres que o desprezaram durante toda a sua vida, e ele só tinha um homem para agradecer por tal oportunidade, Rei Berengar von Kufstein. Sem as reformas políticas e econômicas do jovem monarca, um homem nascido como um humilde camponês como Gunther seria forçado a trabalhar nos campos a vida inteira. Nunca em seus sonhos mais loucos ele acreditou que tal mudança aconteceria em Kufstein durante sua vida, muito menos em toda a Áustria. Por causa das alturas que alcançou, ele se tornou bastante popular entre as pessoas comuns de Kufstein. Assim, ele foi escolhido como representante do governo devido à sua crescente popularidade. Ele esperava trabalhar duro no futuro, como político, como fazendeiro, como dono de fábrica e como pai para o benefício de todas as pessoas na cidade de Kufstein e na Áustria como um todo. Como tal, a jornada deste outrora humilde camponês estava longe de terminar. Até que ponto ele subiria neste admirável mundo novo que Berengário estava forjando? Só o tempo diria. Tirania de Aço capítulo 303, Avante marcha. A luz da aurora brilhou na fronteira sul da Áustria, dentro dos Alpes do Tirol, no Viscondado de Trento. Berengar estava sobre uma colina observando seu exército que estava reunido abaixo. Um total de 50.000 homens, armados com a exclusiva armadura de meia placa de aço enegrecido de alto carbono temperado e endurecido, estavam no vale com vista para seu rei. Sob as ordens do rei, o exército foi dividido em dois componentes: a força de invasão italiana, que consistia em 50.000 homens, enquanto a força de invasão suíça consistia em 25.000 homens. Berengar pretendia usar esta guerra como desculpa para anexar a Confederação Suíça. Como tal, ele deixou a invasão da Confederação Suíça para um general competente entre suas fileiras. No momento, Berengar usava sua armadura de placas dourada de 3/4 com uma capa estilo cavaleiro feita de pele dálmata pendurada em seu ombro esquerdo. As tropas reunidas abaixo contemplaram seu rosto imaculado quando ele começou a fazer seu discurso. Homens da Áustria. O imperador do Sacro Império Romano se envolveu em uma tentativa de sabotagem de nossas fábricas. Ao fazê-lo, ele violou os direitos que nos foram concedidos como vassalos. Assim, eu, Rei Berengário, primeiro de meu nome, declarei formalmente nossa independência do Sacro Império Romano. Hoje você representa o exército real da Áustria enquanto marchamos para as terras do opressor que tentou impedir nosso progresso em direção ao novo amanhecer. Não vou mentir para você, o caminho será sangrento, mas no final, nosso povo será livre para seguir seu destino,
como uma grande potência na Europa. Deus conosco. No momento em que Berengário disse o seu grito de guerra enquanto saudava os 50.000 homens que estavam abaixo de seu planalto, todos eles começaram a entoar as palavras em uníssono, ecoando na madrugada enquanto devolviam a saudação ao seu rei. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Tal era a visão na fronteira austro-italiana enquanto os homens de Berengar se preparavam para uma invasão à terra natal de seu inimigo. Depois, Berengário deu a ordem às suas tropas. Avante março! Fazia algum tempo desde que a declaração de independência de Berengário chegou ao imperador, e ainda mais desde o seu ataque preventivo a Veneza e Gênova, pois tal guerra era inevitável. Berengar reuniu suas forças na fronteira de seu inimigo muito mais rápido do que os italianos poderiam reunir suas próprias tropas. Assim, os austríacos entraram na Itália sem confronto. Quando os soldados começaram a marchar, Berengário montou em seu fiel corcel e logo se viu marchando à frente de seu exército. A visão de 50.000 homens entrando no norte da Itália seria aterrorizante para qualquer um que testemunhasse tal coisa. Um exército tão grande era raro na Europa durante esse período, especialmente considerando o quão bem equipado e treinado o exército real austríaco era. Os austríacos marcharam por algum tempo antes de encontrar qualquer forma de resistência. O primeiro alvo da campanha de Berengário contra o Sacro Império Romano seria a cidade de Verona, afinal, era a grande cidade mais próxima da fronteira de Trento. Demorou alguns dias para Berengário chegar à cidade antiga. No entanto, quando o fizeram, notaram que as paredes estavam bem guarnecidas. O nobre local estava se preparando para a chegada de Berengário fortificando a cidade e abandonando as cidades e aldeias à crueldade austríaca, sem saber que Berengar não precisava saquear tais locais. Afinal, sua rede logística se espalhou por todos os cantos da Áustria. Ao considerar a pequena distância entre Trento e Verona, Berengar deixou os aldeões entre as duas cidades intocados pela selvageria da guerra. Quando o exército real austríaco chegou aos portões de Verona, eles instantaneamente começaram a construir um acampamento de cerco adequado. Com a introdução das armas Schmidt, Berengar optou por montá-las nas trincheiras que estabeleceu fora de sua base com a intenção de usar com eficácia as armas de fogo de disparo rápido, capazes de utilizar tiros de canister para repelir qualquer suicida o suficiente para atacar suas defesas. Além dos canhões Schmidt atuando como defesa do acampamento, os canhões 1417 de 12 libras também foram colocados sob a proteção da linha da trincheira enquanto erguidos em uma elevação necessária para disparar sobre ela. Com essa elevação, os canhões ainda seriam capazes de mirar com eficiência nas muralhas da cidade. A beleza do Napoleão M 1857 de 12 libras no qual Berengar baseou sua artilharia era que ele era versátil o suficiente para atuar tanto como um canhão de campanha quanto como um obus, era mais do que capaz o suficiente para disparar com sucesso tiros em arco nas defesas de seu inimigo. No entanto, Berengar não começou imediatamente seu bombardeio. Na verdade, ele queria esperar até o dia seguinte para começar seu ataque. Afinal, ele tinha todo o tempo do mundo e preferia que os seus soldados tivessem um descanso adequado antes de iniciar um cerco. Em vez disso, depois que o acampamento de cerco foi efetivamente montado, Berengário começou a distribuir rações, que como de costume, era um prato à base de mingau de trigo, recheado com carne, cebola e cogumelos. Não era muito, mas dava para alimentar os soldados e era relativamente fácil de preparar. Depois de comer ao lado de seus soldados, Berengário retirou-se para sua tenda, onde começou a despir sua armadura antes de subir na cama. Ao fazê-lo, uma memória particular brilhou em sua cabeça. Foi o momento em que se despediu de seus 2 amantes e de seus filhos, além de sua irmã mais nova. Berengar estava vestido com sua armadura enquanto abraçava seu filho Hans. Embora o menino tivesse apenas 3 anos, ele olhou para Berengário com uma expressão compreensiva. As únicas palavras que o menino disse ao pai enquanto se preparava para marchar para a guerra foram: "Fique seguro, pai." Quanto a Helga, ela ainda era muito jovem para falar e estava nos braços de Linde,
que mais uma vez tinha uma expressão preocupada no rosto. Enquanto Berengar beijava sua filha pequena na testa, Linde falava as palavras em sua mente. Vou rezar por você. Por alguma razão, Berengário achou isso engraçado e riu levemente enquanto arrastava Bela a jovem para seus braços. Linde estava longe de ser devoto. No entanto, se houve um momento em que ela orou ao Senhor Deus Todo-Poderoso com algum senso de sinceridade, foi quando seu homem partiu para a guerra. Depois de abraçar sua amante, ele a beijou apaixonadamente antes de dizer suas palavras de despedida. Eu te amo. Linde respondeu da mesma forma antes de soltar o aperto de Berengar. Eu também te amo. Dito isso, Berengário voltou-se para Henrietta, onde lhe deu um tapinha na cabeça. A garota imediatamente o abraçou. Nos últimos anos, ela começou a se transformar em uma linda jovem adolescente. Berengar logo teria que pensar em encontrar um noivo para ela. No entanto, tais pensamentos foram interrompidos quando a garota começou a chorar no peito blindado de Berengar. Fique seguro, querido irmão. Em resposta a isso, Berengário abraçou sua irmãzinha antes de responder a ela. Eu prometo que voltarei são e salvo. Depois de alguns momentos, Berengário se obrigou a se desvencilhar de Henrietta enquanto se aproximava de Honoria e segurou sua mão antes de sair pela porta do edifício. Ele se despediu dela quando se aproximaram do porto fluvial de Kufstein. Honoria teve um trabalho muito mais crítico enquanto Berengário estava em guerra, liderando sua tripulação de prostitutas salgadas enquanto atacavam os navios italianos. Como tal, Berengar beijou-a na entrada de seu navio na frente de todos os membros de sua tripulação. Eufrum em particular desviou o olhar com desgosto ao ver Honoria se apaixonar por tal playboy mais uma vez. Depois de ficar com a linda jovem princesa, Berengar disse as palavras exatas com as quais deixou Linde. Eu te amo, Honoria. Em troca, Honoria deu um sorriso presunçoso antes de responder às palavras de Berengar com um comentário sarcástico. Eu sei. Depois de dizer isso, Honoria pulou dos braços de Berengário e subiu em seu saveiro de guerra, de onde imediatamente começou a partir. Quando o navio começou a navegar rio abaixo, Berengar a chamou uma última vez. Tome cuidado. Em resposta, Honoria sorriu e mandou um beijo para Berengário. Foi só depois que o navio desapareceu de vista que Berengário se reuniu com seu exército e partiu para a guerra. Depois de refletir sobre o passado recente, Berengário logo se viu adormecido com um largo sorriso no rosto. Ele não acordaria até o amanhecer do dia seguinte e, quando o fez, foi ao som de uma barragem de artilharia disparando. Com um barulho tão estrondoso atuando como seu despertador, Berengário soube que o cerco de Verona havia começado. Tirania de Aço capítulo 304. Ganhando uma posição na Confederação Suíça com a invasão da Itália em andamento, os esforços de Berengar para conquistar e anexar a Confederação Suíça em sua guerra pela independência também começaram. Sob o comando do general Adelbrand von Salzburg, os exércitos austríacos marcharam para as terras de seus inimigos com um total de 25.000 homens. Adelbrand foi promovido ao posto de general nos últimos anos da expansão militar e de paz da Áustria. Ele provou ser um comandante competente durante a defesa de Salzburgo da ocupação bávara da Áustria. Ele também era parente vago de Berengário como cunhado da prima de Berengário, Ava. Depois que Berengar libertou a Áustria dos bávaros, o homem imediatamente se alistou no exército austríaco durante a breve regência de Berengar sobre a Áustria. Ele acabou passando pela escola de oficiais e subiu na hierarquia rapidamente devido ao seu talento natural como comandante militar. Esta foi sua primeira grande campanha quando ele marchou com um exército de 25.000 homens para a Confederação Suíça com a intenção de conquista. No momento, a artilharia estava em processo de montagem, enquanto os soldados de Adelbrand carregavam suas armas com tubos de carregamento rápido. Após a invasão, eles rapidamente encontraram uma força de soldados suíços no terreno montanhoso. No entanto, enquanto os austríacos se preparavam para a batalha, Adelbrand ficou surpreso ao ver uma bandeira branca sendo hasteada por um representante das forças suíças hasteando a bandeira dos nobres locais na província de Chur.
Shura muito era o lar do movimento reformista alemão. Quando viram os estandartes austríacos voando com a força de invasão, o conde de Shura imediatamente começou a negociar sua deserção. Se Berengário estava travando uma guerra pela independência contra o Sacro Imperador Romano, era seu dever como um reformista devoto ajudar aquela rebelião da maneira que pudesse. O conde de Chur, que recentemente ganhou seu cargo do arcebispo de Chur, que havia desocupado após se converter à religião reformista, aproximou-se de Adelbrand com a viseira levantada e um sorriso no rosto. O homem cavalgou onde encontrou Adelbrand na frente de seu exército, totalmente sem medo do que os austríacos poderiam fazer com ele. O conde de Chur rapidamente declarou suas intenções ao cumprimentar o general austríaco. Sou o conde Rainer von Chur, governante deste território. Como um reformista devoto, entrego o condado de Chur à Áustria em nome de Deus e do rei Berengar. Você está livre para usar meu condado como base de operações para o seu esforço de guerra. Quando Adelbrand ouviu isso, ficou instantaneamente chocado. Ele não era um reformista devoto, nem tinha lealdade à Igreja Católica. Ele respeitava o poderio militar, e era por isso que seguia Berengário com tanta paixão. Ver um conde render-se de bom grado em nome de semelhanças religiosas era surpreendente. Como tal, o general Adelbrand levou vários momentos para encontrar as palavras para falar. Eventualmente, ele sorriu antes de estender a mão como um gesto amigável. Eu, general Adelbrand von Salzburg, aceito formalmente sua rendição. Se seu exército se desarmasse, seria muito apreciado. Honestamente, Adelbrand achou difícil de acreditar em todo o cenário e, como tal, recusou-se a cair em qualquer armadilha. Para sua surpresa, o conde, Rainer cavalgou de volta para seu exército e deu-lhes as ordens que havia recebido de Adelbrand, onde todo o exército jogou as armas para longe e retirou suas armaduras. Depois de fazer isso, eles se ajoelharam diante dos senhores austríacos em sinal de submissão. Os soldados austríacos ficaram tão chocados quanto Adelbrand ao testemunhar tal visão. Ou esse era o estratagema mais elaborado que eles já tinham visto, ou esses soldados suíços eram reformistas seriamente devotos. Com essas duas opções em mente, Adelbrand agiu com cautela ao se dirigir aos soldados suíços desarmados. Aceito sua rendição e doravante anuncio a anexação do condado de Chur ao reino da Áustria em nome de Sua Majestade o rei Berengar von Kufstein. Se você servir seu novo monarca com honra, posso assegurar-lhe que os nobres entre vocês podem manter seu status dentro de suas novas vidas. Como Wolfgang disse isso, os soldados suíços se levantaram em uníssono e saudaram enquanto utilizavam o grito de guerra austríaco em resposta como uma afirmação de sua submissão. Deus conosco. Com isso dito, os soldados Chur conduziram os austríacos em direção às suas fortalezas, onde imediatamente ficaram sob a ocupação do exército real austríaco. À medida que os exércitos se instalavam, Adelbrand reuniu informações sobre a Confederação Suíça e suas capacidades militares do conde Rainer. Então, diga-me, qual é a força dos exércitos suíços? Quantos homens enfrentaremos? Onde eles estão localizados? Que táticas eles utilizarão? Dito isto, o conde Rainer conduziu o general austríaco para a sala de guerra, onde imediatamente apontou as posições do mapa dos exércitos suíços. Além de nós em Chur, a Confederação Suíça tem cerca de 25.000 homens à sua disposição. Estes são principalmente homens de armas e cavaleiros que estão equipados de formas semelhantes aos mercenários que Berengar derrotou durante a breve rebelião, aqueles nobres traiçoeiros levantados contra ele. A maioria dos exércitos está sendo reunida aqui em Zurique. Quando eles se reunirem, marcharão sobre nossa posição. Minha sugestão é esperar pacientemente e esmagar o exército principal em defesa de Chur. Então, depois que eles forem totalmente dizimados, você terá liberdade para conquistar as pequenas guarnições que cobrem as várias grandes cidades do reino. Assim que essas cidades suíças forem derrotadas, o resto da terra se renderá com uma simples demonstração de força. O que você acha? Embora Adelbrand pensasse que o plano era uma boa ideia,
Ele não podia confiar totalmente no Conde de Shur e seus homens, que se renderam totalmente. Como tal, ele balançou a cabeça antes de apresentar um plano de ataque diferente. Você e seus homens ficarão aqui e guardarão a fronteira com a Áustria. Eu liderarei meu exército para atacar o inimigo diretamente. O conde Rainer percebeu imediatamente que Adelbrand não confiava nele e não o culpava. A rendição-anexação sem luta era algo inédito. No entanto, ele era um verdadeiro crente na causa reformista. Rainer acreditava que uma pátria independente deveria ser estabelecida para o movimento e, como tal, o homem estava mais do que feliz em se juntar a seus vizinhos na Áustria com quem ele compartilhava uma fronteira como parte desta pátria reformista imaginada. Assim, ele suspirou profundamente antes de concordar com o plano de Adelbrand. A confiança não poderia ser construída durante a noite. Tudo o que ele podia fazer era cumprir lealmente seus comandos e proteger a fronteira austríaca. Dito isso, as tropas austríacas começaram a descansar antes de partir no dia seguinte. Sempre um comandante cauteloso, Adelbrand deixou suas tropas vigiando a região e deu-lhes instruções específicas para ficarem atentos à potencial traição dos soldados Shur. Apesar de esperar tal coisa, ela nunca se manifestou, e os soldados austríacos tiveram uma prorrogação. Com isso, a Áustria conquistou uma posição na Confederação Suíça sem disparar um único tiro. Quando a notícia finalmente se espalhasse para a Confederação Suíça sobre a traição de Shur, seria tarde demais, pois os austríacos já estariam à sua porta. Tirania de Aço capítulo 305. Uma nova era de guerra naval. Enquanto Berengar invadia o norte da Itália e sitiava Verona, Adelbrand marchava com seus soldados em direção a Zurique, onde o exército suíço se reunia. Quanto a Honoria, ela já havia zarpado de Kufstein e entrado no Mediterrâneo pelo Mar Negro. Ela e sua tripulação de prostitutas salgadas estavam preparadas para seu primeiro encontro na guerra naval. Seu alvo: qualquer embarcação à vela que arvorasse as bandeiras de um estado do Sacro Império Romano. Coincidentemente, no momento em que navegaram para o Mar Egeu, viram um navio com a bandeira de Veneza. Enquanto a maioria das frotas navais e mercantes venezianas foram dizimadas no ataque preventivo em que Emmerich se envolveu, ainda havia navios no mar que foram poupados de sua destruição. Esta caravela mercante que havia partido recentemente de Constantinopla era um desses navios. Os canhões de 18 libras de comprimento apresentados no saveiro da guerra conhecidos como Honoria Revenge não estavam equipados com projéteis explosivos. A razão para isso era simples: tais armas eram muito eficazes em navios de madeira e afundariam qualquer forma de pilhagem nas profundezas do mar. Como tal, os canhões de Honoria foram fornecidos com balas de canhão de 18 libras e tiros de corrente, projetados para derrubar os mastros de qualquer embarcação marítima e prejudicar sua capacidade de navegar. E essas foram precisamente as munições que Honoria ordenou que sua tripulação carregasse nos canhões. Carregue a metralhadora e prepare-se para atirar no alvo quando chegarmos ao alcance. Quero o maior número possível de marinheiros capturados com vida. A chalupa de guerra, viajando aproximadamente com o dobro da velocidade da caravela, rapidamente encurtou a distância. A julgar pela bandeira austríaca hasteada nas costas, os marinheiros venezianos sabiam que sua sorte havia acabado. Com isso em mente, a tripulação começou a orar a Deus enquanto começava a carregar seus arcos e bestas. No entanto, a embarcação de Honoria estava longe do alcance de tais armas primitivas, e ela rapidamente parou a bombordo da caravela, onde deu um comando aos seus canhoneiros: abrir fogo. Com isso dito, os 10 canhões a bombordo abriram fogo enquanto as balas de canhão ligadas giravam no ar visando a pequena caravela. Mesmo que alguns dos tiros em cadeia tenham errado seus alvos, mais do que suficiente atingiu os mastros com sucesso e, ao fazê-lo, prejudicou a capacidade de navegação do navio, deixando o Venetian Caravel e sua tripulação encalhados na água. Ao ver isso, os companheiros de tripulação de Honoria rapidamente começaram a carregar seus 1421 Repeating Rifle Flintlocks enquanto apontavam as armas na direção dos marinheiros venezianos. No momento em que o saveiro se aproximou da caravela abandonada,
Os venezianos começaram a disparar seus arcos e bestas sobre Honori e sua tripulação. Vendo os dardos e flechas voarem em sua direção, Honori, que atualmente estava equipada com um peitoral de meia placa e com Heráclio empoleirado em seu ombro, deu comando à sua tripulação para enfrentar o inimigo. Abrir fogo. Com este comando, as moças a bordo do navio de Honori apontaram seus rifles, engatilharam as ações e dispararam seus primeiros tiros. Havia cerca de 25 marinheiros venezianos a bordo da caravela. Por outro lado, Honori tinha mais do que o dobro dessa quantia, que desencadeou sua fúria sobre os hostis venezianos. Uma saraivada de balas de chumbo voou para os marinheiros venezianos e penetrou em sua carne, derramando sangue pelo navio e no mar abaixo. Mais de um desses homens caiu sem vida nas profundezas do mar Egeu enquanto os projéteis rasgavam seus corações e crânios. Depois que a primeira saraivada ocorreu, os venezianos imediatamente largaram suas armas e se renderam. Como tal, as garotas da tripulação de Honori engatilharam suas armas antes de embarcar cautelosamente no navio veneziano. Ao fazer isso, eles imediatamente amarraram os marinheiros venezianos. Seu capitão começou a cuspir palavrões em Honori enquanto ela cruzava para o navio. Seus filhos da puta! Vocês têm alguma ideia com quem estão se metendo? Quando Doge descobrir que você atacou nosso navio, ele enviará o poder da marinha veneziana atrás de você. Você não será capaz de escapar da ira de Veneza. No momento em que ele disse isso, as mulheres que agora mantinham esses homens cativos começaram a rir. Eles já sabiam do destino da frota veneziana antes mesmo de zarpar, pois para o capitão veneziano, ele estava no mar há muito tempo. Ele estava completamente inconsciente do que havia acontecido. Como tal, ele e sua equipe pareciam confusos ao ver as mulheres zombando deles. Honori deu um tapa no homem ferozmente antes de se ajoelhar diante dele e explicar o que as mulheres achavam tão engraçado. A marinha veneziana está nas profundezas do mar Adriático. A marinha real austríaca afundou junto com metade de sua preciosa cidade semanas atrás. Tudo o que resta são alguns retardatários e, em pouco tempo, eles também serão varridos. Como para você e todos os outros navios mercantes como você, você é um jogo justo. No momento em que ela disse isso, o capitão cuspiu em seu rosto bonito e respondeu com outro insulto. Você é um filho da puta mentiroso. Não há como a grande armada de Veneza ser destruída tão facilmente. Em resposta a esse insulto à sua integridade, Honori sacou friamente sua pistola, engatilhou o cão e atirou na cabeça do capitão. Talvez fosse por influência de Berengário, mas a jovem princesa bizantina não hesitou nem um pouco em assassinar aquele homem que nada mais fizera do que insultá-la. Heráclio olhou para Honori com um olhar que transmitia seus pensamentos, o que poderia ser inferido com a frase: isso era necessário? Honori ignorou o olhar da águia. Ao fazê-lo, ela enxugou a saliva do rosto com a luva e chutou o cadáver do capitão veneziano para o mar. Feito isso, outro refém não pôde evitar amaldiçoar a jovem princesa. Malditos piratas! Quando Honori ouviu isso, um lindo sorriso se curvou em seus deliciosos lábios rosados. Ela ficou encantada em saber que sua primeira tomada foi tão abundante. Como tal, ela fez a pergunta em sua mente: está tudo transferido? Em resposta a isso, Melissa assentiu silenciosamente. Como tal, Honori comandava sua tripulação. Todos. Por favor, voltem para o navio. Estamos partindo. Depois que todos estavam a bordo e o navio começou a partir, Honori deu um tapinha no ombro de Eufrum e sorriu enquanto acenava com a cabeça silenciosamente. Essa era a fila que a garota precisava para começar os fogos de artifício. Com um sorriso cruel no rosto fofo da garota, o piromaníaco acendeu o bastão de TNT em suas mãos antes de jogá-lo a bordo da caravela recém-saqueada. O composto explosivo pousou perfeitamente na pilha de dinamite, onde o pavio começou a se consumir lentamente. Depois que Honorias Revenge alcançou uma distância segura, o bastão de TNT detonou, causando uma reação em cadeia com os outros explosivos, efetivamente explodindo a pequena caravela em pedacinhos. Quando a explosão destruiu a caravela no meio do mar Egeu,
A tripulação de piratas contemplou sua vitória com admiração. Eles mal podiam acreditar no que tinham acabado de fazer. Esta tripulação de prostitutas deu início a uma nova era de guerra naval. Só havia uma pessoa a quem agradecer por tal coisa, e essa pessoa era o rei Berengário von Kufstein da Áustria. Sem seu apoio à honoria, essas jovens nunca seriam capazes de sentir a adrenalina que sentiram neste dia, nem jamais veriam tamanha riqueza em suas mãos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos.